Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos vocês ao canal Empodere Suas Negras. Meu nome é Iris. Estamos aqui hoje para falar o quê? Estamos para falar de Pantera Negra 2, Wakanda para sempre. Mas a gente vai falar o quê? A gente vai falar com spoiler? Não, a gente não vai falar com spoiler, porque, enfim, tá muito cedo, né, gente? Esse é o primeiro fim de semana de abertura. A gente vai falar de alguns aspectos culturais, vamos conversar um pouquinho do Pantera 1, falar um pouquinho de elementos do Pantera 2, coisas que sejam mais interessantes e um contexto, que eu acho que sempre vale, né, gente? Então, assim, começando a lembrar do momento icônico cultural que foi o Pantera 1, né? E como é lindo, como é lindo, como é lindo perceber que ele puxou, ele capitaneou, ele chamou para si ali toda uma construção de valorização de elencos totalmente pretos, elencos com variedade, todos os tons melaninados que você puder imaginar, produção por pessoas pretas, e como que isso foi um marco, principalmente em filmes de massa. Ah, mas é que o cinema cult de X país já fazia isso. Tá bom, eu entendo. Eu só estou falando que na escala que ele trabalhou, realmente foi dos grandes momentos que a gente tem para destacar isso. Outros fizeram, com certeza, mas puxando isso nesse espaço gigante, com muitos olhos que os super-heróis têm, que é essa narrativa de super-heróis, Marvel, DC e o caramba traz, não tem pra ninguém. Então, Pantera Negra 1 foi esse marco. E ele foi cuidado, né, em termos de produção, por pessoas muito capazes e muito bem intencionadas na tradução das múltiplas culturas em África para essa realidade ficcional, certo? Esse foi um trabalho de tradução que o Pantera Negra 1 fez. O Pantera Negra 2 faz o quê? Ele pega esse background todinho que ele criou e fala assim, esse mundo de Wakanda tá aqui, tá criado. Agora ele vai começar a ser um mundo colocado numa roda de desafios. Desafios. O primeiro deles acontece fora das telas, que é a passagem do Chadwick Boseman, né, o nosso rei T'Challa, e que foi uma surpresa, que o roteiro de Pantera 2 já estava quase pronto, já estava muito em andamento, então ele já tinha ele como protagonista de novo. Então tem que fazer toda essa mudança, que é uma mudança grande. Você perder o seu protagonista é uma mudança considerável. Tipo, eu não sei como que Ryanzinho deu conta, mas ele deu. Ele fez a dança dele e conseguiu. Mas esse mundo de Wakanda está sendo questionado, está passando por desafios, primeiro fora da tela, depois dentro da tela. E ele, não satisfeito em criar um mundo, né? Deixa eu criar um outro mundo. E aí ele cria o nosso primeiro ponto de conversa, que é Talocan, esse mundo submarino que tem, né, a sua figura principal na pessoa de Namor. Ah, gente. Ok, nos quadrinhos, vamos fazer a incursão geek aqui. Eu não sou leitora de Namor. Nunca me interessei por essa história, nunca fui na minha vida. Porém, vendo as pessoas que se interessavam ou que contaram um pouquinho dessa história, elas falaram que Namor era um pouco cuzão. Usando assim um termo técnico, entendeu? Um pouco bestão, um pouco sem noção, sabe? Meio arrogante, pedante, assim, meio babacão. E aí, então, um personagem branco, nos quadrinhos, completamente branco, que tem asinhas no pé, orelhas pontudas, usa uma sunguinha, bem sunguinha, verdinha, né? E que mora numa Atlantis. Só que se você já ouviu esse termo Atlantis alguma outra vez, você sabe que tem um outro pessoal de uma outra DC, que essa é a Marvel, tem a outra DC que já botou o mundo de Atlantis, né, o negócio deles lá. E que tem o Jason Momoa, né, gente, que é um rival difícil pra você lidar, né? Então eles falaram assim, quer saber, a gente vai pra outro lugar.
Ryan Coogler juntou com a Cabeça Preta, porque Cabeça Preta tudo pensando junto, é uma gente muito genial, e falou assim, vamos fazer um outro negócio. E aí eles criaram Talocan. Que se, assim, eu, né, fui atrás de descobrir algumas coisas específicas sobre a cultura dos povos originários da Mesoamérica, que é a inspiração de Talocan, é essa. E aí fala dois termos que a gente conhece, pelo menos de ouvir falar, que são os maias e os astecas, né? Então eles juntaram alguns elementos desses povos e construíram ali Talocan. Mas Talocan especificamente, se eu não me engano aqui, é o paraíso, isso, é o paraíso dos astecas. Os astecas dão nome ao seu paraíso e eles chamam ele de Tlalocan. E aí eles botaram o A pra cá e ficou Talocan, né? Então Tlalocan é esse paraíso asteca. E os maias, isso é os astecas. Os maias tem algumas divisões, né? De maias daqui, maias dali. Os maias Yucatec, né? Chamam uma de suas referências do divino, eles chamam de Kukulkan. Kukulkan, que até Mumbarco fala no trailer, que ele fala que assim, eles estão chamando ele de Kukulkan, que no caso é o deus serpente emplumado. Eles não chamam ele de rei, está no trailer. Então a figura do Namor não fica sendo só um regente de Talocan. Ele é a noção de divindade para eles. E isso me lembra muito a nossa referência, né, de quem pesquisa e que estuda um pouco sobre Kemet, que é o regente como representante da divindade daquele povo, né, como um representante do divino para aquele povo. Ele vem imbuído do divino para fazer essa regência. E isso dá a ele uma outra camada de percepção perante os demais. Primeiro que toda a organização civilizatória de Kemet trabalha nesse sentido de você estar sempre se auto-aperfeiçoando, sempre trabalhando em si, aspirando a essas qualidades de Heru, né? Também o Neteru, também uma das manifestações desse divino, né? Então, essa cultura dos povos originários também traz essa referência. A ambulância passando. E isso foi um ponto interessante. E aí, essa referência deles, os astecas também tem um deus que seria esse deus serpente emplumado também, né? Que esse já é um pouco mais famoso, mas os nomes são super difíceis de falar. Quetzalcoatl. É muito difícil. Mas é um símbolo famoso que a gente até conhece, que a gente costuma ver em algumas coisas. Mas ele é ligado ao vento. Seria uma referência ligada mais ao vento. E aí eu vendo algumas pessoas, alguns mexicanos conversando sobre... Seria realmente o Quetzalcoatl, sei lá. A referência melhor para fazer um personagem que vive no mundo submerso. E aí eles falam que se não seria mais interessante ter o deus das águas dos astecas, que é o Tlaloc. Mas esse deus das águas, pelo que eu pude perceber, ele vive mais nesse espaço de montanhas e rios, não tinha essa referência do mar, né? E querendo ou não, Namor, vocês podem também ver no trailer, o bicho voa, né? Então, assim, o vento também tá ali. E essa organização cultural deles, o Ryan Coogler fez o mesmo trabalho da pegada do afrofuturismo que ele puxou para Wakanda, né, no começo. Ele também fica tentando reimaginar essa sociedade, claro que aí por uma perspectiva de submersa, né, que não é o fato real da sociedade da Mesoamérica, mas como que ela se desenvolveria em termos tecnológicos, como que ela ia se organizar e tudo mais. E essa construção de mundo é riquíssima. Prestem atenção, se vocês forem ver o filme, prestem atenção nas pessoas, o que elas estão fazendo, sabe, qual a atividade delas. E ele, no próprio trailer, também faz um gesto de mão, que eu quero que vocês reparem nesse gesto de mão, que parece muito uma coisa, mas na verdade, eu trago aqui o simbolismo dele, porque também me lembrou uma coisa de Kemet também, que é essas relações com os povos originários são muito incríveis, né? Que ele faz um gesto de mão assim, que aí as pessoas começaram, lembro quando saiu o trailer, falavam, nossa, ele tá imitando uma mandíbula e tudo mais.
mas nas representações divinos, das representações do divino deles, tem várias imagens em que as pessoas estão fazendo esse gesto, que me lembra muito tanto o Duá, né, que é o símbolo, né, de adoração em que você tem essa representação assim, ou o Hotep também, que é uma saudação também de Kemet. Então, as posições, como o olhar, né, como os antigos desenhavam o seu dia a dia, desenhavam as suas representações, as suas adorações, e tirar dali elementos que pudessem fazer a ponte entre, né, o agora e o ancestral. Então eu achei isso muito lindo. E da mesma forma que, né, o Wakanda puxou o Wakanda para ser Wakanda Forever, né, eles também pediram, que foi uma demanda do elenco, né, que tá em Talocan, por um gesto e por uma frase de poder. E a frase deles também, você vai ver lá no filme, foi uma criação deles com o instrutor de línguas que traz a linguagem, porque eles também falam uma linguagem específica, que também é dessa vertente, né? Também é derivada dos povos da Mesoamérica, os povos originários, e isso é tudo muito lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então, assim, você vê que ele deu conta de construiu um mundo para Wakanda, e ele construiu uma Talocan. E o elenco, por ser dessa herança também, mostrava uma satisfação imensa de estar ali naquele espaço. A satisfação que o elenco, né, diaspórico e africano manifestou de estar vivendo a Wakanda. Então, só isso já é um marco para esse filme, sabe? Só isso já é um marco super importante. Eu vou falar aqui um pouquinho de uma ponte com o nosso mundo do presente e o Wakanda. Wakanda é Wakanda por conta do vibranium, né, que, se você não conhece, é um metal ultra raro que existe em Wakanda e que em torno de qual se desenvolve toda essa sociedade ultra desenvolvida tecnologicamente. A gente tem no continente africano o nosso equivalente ao Wakanda, e é uma zona chacoalhada por conflitos há muito tempo. E eu tô falando da República Democrática do Congo. Tem uma estimativa, alguns estudos que falam que só em reservas minerais não exploradas a República Democrática do Congo teria 24 trilhões de dólares. Só para dar uma referência, o PIB inteiro do Brasil foi 1,6 trilhão. O nosso último registro de PIB. O PIB inteiro dos Estados Unidos, inteiro, de todas as atividades econômicas dos Estados Unidos, é 23. 24 trilhões é só em reservas minerais não exploradas na República Democrática do Congo. A RDC tem fontes gigantes de cobre, e aí cobre, a gente sabe, ele serve para fiação, para materiais de circuito, e é o maior produtor africano, é a RDC. Cobalto, que é usado para motores, turbinas, baterias de celulares, funcionamento de carros elétricos. O famoso nióbio, eu falo famoso porque no Brasil ficou um pouco famoso o nióbio, Brasil, nióbio, Brasil, nióbio. Então, também tem lá na RDC, que aí também é supercondutor, é para equipamentos de ressonância, até para aceleradores de partícula também. Outros elementos são pouco conhecidos, eu vou só falar alguns aqui. Tântalo, que serve para capacitores de celular, para notebooks, para motores de jatos. Estanho, que trabalha com solda, com liga de zircônio para fazer barras de combustíveis, nessa parte um pouco mais nuclear. E o tungstênio, que serve para criar munição que perfura armaduras. Sabe aquelas tem proteções que são para evitar com que munições comuns atravessam algumas coisas. Munições especiais que perfuram camadas e camadas de proteção com tungstênio. E além das reservas de ouro. Esses são os principais minerais que tem nessas gigantes reservas. E esse é o mesmo Congo que teve
10 milhões de africanos dizimados durante o período selvagem da regência de Leopoldo I, o belga, naquela região. Naquela época foram 10 milhões de pessoas. Termina-se o jugo colonial, segue-se por conta desse nível de riqueza, não se enganem, não foi por qualquer outra coisa. Ah, meu Deus, é porque eles vivem brigando. Não. É disputar esses 24 trilhões. E aí vem conflitos com outros grupos, grupos opositores são armados por outras potências mundiais para tentar manter o jugo daquela área. E aí começa um período gigante no governo ditatorial, que desestabiliza todas as instituições que poderiam potencialmente se erguer e constituir uma nação. E aí ele sai, e aí começam disputas de grupos armados. Os levantamentos assim da ONU são números absurdos. Fala só que 4,5 milhões de pessoas foram desalojadas só durante essa contínua fase de conflito. 4,5 milhões de pessoas. Isso sem contar os 800 mil refugiados, que esses saíram do país, 800 mil. 5,4 milhões de mortos durante esses períodos de conflito. Isso um levantamento que tem 10 anos já. Quantos temos agora? Mais de 6? 6 milhões é uma cifra que eu escuto muito falar. Então a gente tem sim no mundo de hoje, uma região extremamente rica, mas que vive chacoalhada por conflitos intencionalmente direcionados e promovidos e armados e levantados por potências que querem essa riqueza. E o Pantera 2 explora para Wakanda a mesma coisa. Porque no Pantera 1 a gente teve o T'Challa falando: vamos abrir as portas de Wakanda para receber o mundo, para compartilhar essa tecnologia. E a partir do momento que o mundo fica sabendo que existe todo esse potencial tecnológico, com esse mineral incrível, o que eles querem fazer? O que eles vêm fazendo no território africano. Explorar, 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 explorar. Então, a gente vai ver um filme de ficção, mas fica com a cabecinha, com o nosso pé na realidade também. Porque isso está acontecendo hoje. Esses grupos armados, eles não atuam à revelia de um trabalho de potências hegemônicas. Essas pessoas não estão passando fome, não estão indo integrar esses grupos porque elas acordaram hoje com vontade de fazer um conflito armado. Tem muito interesse nessa região. Isso na nossa vida real hoje. Então, quanto de vocês conhecem realmente o que está acontecendo na República Democrática do Congo? Quantos de vocês sabem que a gente tem uma nação com esse nível de recursos naturais e que não consegue se desenvolver para uma Wakanda? Porque o trabalho das potências hegemônicas segue firme, tentando desmobilizar, desestabilizar, retirar, extrair, fazer tudo. E isso a gente lembra que teve uma época que foi uma campanha imensa, os diamantes de sangue, os diamantes de onda de conflito. Não compre isso, as grandes joalherias fizeram os acordos que não iriam comprar dessas zonas de conflito, os diamantes. Pois é, eu estou gravando esta nossa conversa num celular que com certeza ele é um smartphone de sangue, porque as peças deles vêm dessas regiões de conflito. São os maiores depósitos de minérios que compõem celulares e baterias como essa. Será que a gente vai começar a fazer a campanha também dos smartphones de sangue também? E proibir todas? Apple, proibir a Samsung, proibir a Xiaomi. Vamos proibir os chineses de fazer comércio com recursos minerais que venham dessas áreas de conflito? E aí? Tem uma regulamentação do governo americano que fala que não deve adquirir minerais dessas zonas de conflito. Já estão querendo derrubar já. E a pergunta é, até onde que ela é real? Porque você consegue
traçar esse passo a passo da cadeia e garantir que o seu produto vem de uma região dessa? Não tem uma nota fria, uma lavagem dos negocinhos, passa uns documentos errados aqui e ali? Será que não? Então, isso é vida. Eu tô falando da nossa vida e tô falando de uma ficção. Pra gente nunca tirar o nosso pé do chão. Esse filme também ele evoca uma coisa muito importante, que é a zanga. A gente já conversou de zanga aqui, um vídeo chamado de Zanga e Auto-Ódio, né? E quanto que a raiva, ela é capaz de adoecer e ela é capaz de movimentar, né? O que a fúria, a vingança, o que ela é capaz de fazer com a gente e o que ela é capaz de imobilizar a gente também. A zanga, essa energia de você conseguir analisar as coisas, não ver justiça e fazer esse movimento, assim, algo que te impulsione a conquistar coisas, ela tem total validade. Total validade, total validade. Mas quando ela fica na existência e que só lança você num looping, que não lhe projeta, que apenas fica processando e remoendo aquilo e não acontece nada, ela consome o ser. Essa é uma conversa que Pantera Negra 2 também traz. E mais uma vez ele traz a narrativa da força feminina, que já era muito forte no 1, mas ele também reforça no 2. A atuação da Angela Bassett está impecável. Você sente toda a força da matriarca nessa pessoa. Você não consegue desviar o seu olhar, ela comanda toda a sua atenção todas as vezes que ela aparece na tela. Isso é muito importante. Mas isso cobra também. Esse processo cobra uma conta, né? De ter que estar no processo de reação o tempo inteiro. Até onde que a gente dá conta disso? Então, assim, isso é um ponto. O filme, ele previa anteriormente, né, ele trazia essa discussão também, inclusive, né, de personagens LGBTQIA+, e que ia mostrar isso na tela e tudo mais. Eu acho que ele se propôs a isso, mas na última hora puxou a perna, porque essa narrativa ficou muito solta, não desenvolveu esse núcleo da trama. E acaba que por conta dessa menção, ele já perdeu alguns mercados que são consideráveis, né? Por exemplo, o mercado chinês não vai passar a Pantera Negra 2 por conta disso. E eu preciso que vocês que são da comunidade LGBTQIA+, que viram o filme, o que vocês sentiram com a representação, né, desse casal na tela, se você... O que trouxe isso para vocês, né? Que eu acho que vai ser muito do impacto que isso tem na própria comunidade, como que é visto, né? Eu posso aqui falar de Mesoamérica, porque também é um pouco da minha herança, posso falar de africano, que é um pouco da minha herança, mas realmente nesse espaço, o que eu posso dizer é isso, eu não percebi desenvolvimento desses personagens, para que isso me engajasse nessa história. Não sei se foi cortado o desenvolvimento, se vai ter desenvolvimento futuro, não sei. Ficou um pouco perdido. E um ponto interessante para fechar aqui a nossa conversa, que não esse vídeo vai ficar infinito, é que temos uma menção à Revolução do Haiti. E é sempre muito poderoso para nós que nos criamos aqui dentro de um contexto em que um povo no Haiti também recebeu esse influxo, né, de africanos escravizados e que foi um levante, uma revolução do próprio núcleo, né, de africanos e que lutou e exigiu a sua independência e que teve sucesso, né, E aí eu acho que eu vou deixar aqui no link na descrição, é um livro que eu acho incrível, curtinho, super objetivo,
chamado As Heroínas da Revolução do Haiti, que infelizmente está em inglês, mas que fala um pouco dessas mulheres, né? Porque os nomes que são sempre mencionados na Revolução do Haiti é o Toussaint Louverture e o Jean-Jacques Dessalines, tanto que, né, que foi o general que realmente, efetivamente fez o processo e tudo mais até ser pego pela França, e o general dele, né, que aí com a morte dele, ele assume e faz de novo, né, o levante e efetivamente consegue a liberdade do Haiti e estabelece seu primeiro governo. A gente ouve falar dos homens, né, e Jean-Jacques Dessalines especificamente, né, ele tem uma relação muito interessante com o Dahomey, que ele foi treinado por uma general das guerreiras de Dahomey, e é uma general que foi escravizada e que foi levada lá para a região do Haiti, e que ela que treina ele, né? Então, assim, pra gente entender que nada é descolado, né? Tudo tem contexto. Então, vou recomendar esse livrinho aqui, porque, enfim, eu sou a louca dos livros, né? E é isso, assim, gente. Eu tenho mais algumas coisas pra conversar, mas aí ela já entra no campo de spoiler e eu acho que a nossa conversa pode ficar por aqui. Caso vocês queiram essa conversa com spoiler pra falar mais de alguns outros elementos, relembrar um pouco das tribos de Wakanda e tudo mais, vocês colocam aqui nos comentários que aí a gente faz essa conversa, beleza? Então é isso, diz pra mim o que você achou do filme, eu quero muito saber se você curtiu, se não curtiu, ainda tô processando o que eu acho desse filme, eu vou precisar assistir de novo pra poder serenar o meu coração e poder criar aí uma definição sobre o que o Pantera Negra 2 tá representando pra mim, tá bom? Um beijo grande e até mais.